Apocalipse capítulo 8, versículo 11, está escrito: o nome da estrela era Abisinto. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O que certamente indica o seguinte: os homens começaram a viver numa sede extrema, e mesmo percebendo que aquela água não era uma água potável, era uma água amarga, mas a sede era extrema, eles acabaram bebendo, né, e morrendo. A estrela se chamava Abisinto. O termo grego Abisinto se traduz por não potável. Havia uma planta muito comum em Israel chamada de abisinto, que era usada para fazer bebida. Certamente os israelitas que ainda acreditarem no anticristo se lembrarão do sofrimento da nação e do profeta devido ao pecado do povo. Antes eles saboreavam vinho, mas com a invasão da Babilônia eles bebiam abisinto, disse Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de abisinto. Vamos lembrar que Jeremias profetiza durante o cativeiro babilônico. Ele profetiza um pouco antes do cativeiro, mas o cativeiro inicia e Jeremias continua na terra de Canaã profetizando. O comentário prossegue: assim será na grande tribulação. Eles se lembrarão da profecia de Moisés, que alertou sobre servir a outros deuses resultaria em beber abisinto. Deuteronômio 29, versículo 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e abisinto, né? Porque eles poderiam acabar ter o abisinto, né, como a única bebida. Ao mesmo tempo em que as trombetas punem o anticristo, evangelizam os israelitas. Todo o exército do anticristo está sendo punido, né? Os israelitas, como eles têm uma ligação especial com esses sinais, então podemos dizer que eles serão evangelizados. O mundo já vive uma crise hídrica. As fontes de água estão secando e os especialistas alertam para um colapso no sistema de abastecimento das cidades. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro, onde eu moro, é uma cidade que está fadada a sofrer, já que a grande quantidade de água que serve a cidade vem de um rio chamado Guandu, que os especialistas afirmam ser um rio morto, né, de não ter nem condições de tratar aquela água. Eles terem que pegar água de outros rios, jogar no rio Guandu para ter condições de tratar essa água. Corre risco de a qualquer momento a população já está entrando em dificuldade para receber água potável. E se essa água já está contaminada por dejetos de diversos tipos, na grande tribulação, sendo esses rios atingidos e se tornando, né, uma água não potável, água que se torne amarga e não consiga mais tratar essa água, a cidade se tornará num grande caos. Com o risco iminente e as catástrofes anunciadas nas trombetas, observamos que a crise será imensa. A primeira trombeta queimou 1/3 da vegetação, o que representa uma redução nas fontes de águas, porque sem vegetação você tem uma redução nas fontes de águas. A terceira trombeta, as poucas fontes que restaram são atingidas e se tornam amargas, né? Então,
Primeiro, já foram reduzidas as fontes porque a vegetação queimou. Agora, as poucas fontes que restaram se tornam amargas. Segundo a ciência, o sofrimento pela falta de água é pior que o sofrimento pela falta de alimento. A pessoa consegue até ficar mais tempo sem alimento sólido do que sem líquido, sem água. O corpo humano necessita mais de água do que de alimento sólido. Muitos homens morreram das águas amargas. O absinto não é venenoso, mas torna a água insuportável. Os homens não se hidratarão e, com as pestes que atingirão a humanidade, acabarão por se tornarem mais frágeis e serão levados à morte. Então, os juízos que nós vemos se acumulando, chegando aqui nessas trombetas, a humanidade já está sofrendo com muitos juízos. E cada juízo desse gerando morte, gerando enfermidade, vai aumentando a dificuldade da humanidade e dá para nós imaginarmos realmente o que será essa grande tribulação. Porque se hoje a humanidade chora, fica apavorada com o coronavírus, por exemplo, que mata 2, 3% da população da Terra, esses juízos aqui falam em morte de 50% da população da Terra. Hoje seria a morte de quase 4 bilhões de pessoas.